do irmão Éder, como que vamos, algumas dicas de como viver essa dimensão do silêncio para esse autoconhecimento. Porque é um desafio fazer silêncio. Não é da noite para o dia, exige exercício, prática, mas por que é importante o silêncio para o autoconhecimento e para a relação com Deus? Você coloca no seu livro, irmão Éder, que a linguagem de Deus é o silêncio. Voltando para as mídias digitais, nós estamos no tempo do curtir, do like, do curtir. Mas também nós temos que nos curtir a nós mesmos, né? E como que vai acontecer isso? Como que acontece isso? Olha, nem todo mundo tem a oportunidade de ficar uma parte da manhã, uma parte da tarde, sozinho. Graças a Deus que eu tenho esse privilégio, mas muitas pessoas não têm. E mesmo que tem, muitos não querem fazer essa experiência, porque o silêncio também, Deodato e irmã Viviane, ele causa medo, ele gera medo em nós. Porque o silêncio nos coloca diante dos nossos fantasmas. O silêncio nos coloca diante das nossas máscaras, diante do nosso falso eu. Porque às vezes nós pintamos uma imagem daquilo que nós não somos. Nós vendemos uma imagem nossa para as pessoas que não é a imagem verdadeira, aquela imagem que Deus sonhou para cada um de nós. Então nós temos medo do silêncio. E mais ainda, agora eu vou lembrando das coisas, falando de medo, a pandemia da Covid-19 escancarou a fragilidade da nossa vida espiritual. Não era medo tanto do vírus em si, era medo da solidão, era medo do isolamento, era medo de ficar sozinho. Por isso, a pandemia escancarou a fragilidade da nossa vida espiritual. Eu confesso para vocês que em nenhum momento eu fiquei com medo de ficar sozinho. Não. Porque é uma prática. Sabe qual foi o meu medo? Não, nem tanto o meu medo, mas a minha indignação era de ver as pessoas morrendo, principalmente aqui na nossa realidade, morrendo sem oxigênio, morrendo ao relento, pessoas que morriam nas casas e passavam dias para que alguém fosse lá buscar o cadáver. Isso foi extremamente doloroso, que não podemos esquecer que foi um genocídio isso que aconteceu. Isso me deixava extremamente triste. Mas o fato do isolamento, em nenhum momento me abalou, porque é uma experiência que você faz, experiência consigo mesmo, de estar consigo mesmo, de gostar de estar consigo mesmo. Mas tem gente que não gosta. Liga o som, coloca fone de ouvido. Eu não gosto muito de som, de fone de ouvido. Respeito quem usa, mas eu não gosto muito, não. Me dói a cabeça. Eu gosto de música, mas tem gente que coloca o fone de ouvido, coloca a TV, coloca o som e liga isso. Nunca está consigo mesmo. Nunca se curte, nunca se cultiva. Né? Nunca se cultiva. Então, a interioridade, o silêncio, ainda nos assusta muitas pessoas. Isso está no livro. Né? Muitas pessoas têm medo do silêncio. E se nós temos medo do silêncio, nós temos medo de Deus. Porque no livro eu digo que Deus é silêncio. Para mim, Deus é silêncio, Deus é alegria, Deus é ternura. Por isso eu escrevi Pedagogia do Silêncio, Pedagogia da Alegria, Pedagogia da Ternura.
Deus é silêncio, a tradição mística vai dizer isso, os grandes místicos. E um que eu gosto muito, Raimund Panikkar, ele dizia que Deus é silêncio. Deus é silêncio. A linguagem de Deus é silêncio, Santa Clara. Uma outra grande mística, nossa mãe Santa Clara. Irmão Éder, peraí. Eu gostei muito da pergunta da irmã Viviane e eu estou assim, muito interessado em exercitar cada vez mais em função da minha própria dificuldade. Eu gostaria que você falasse, irmão Éder, uma questão de prática, exercício e perseverança para a gente se aprofundar na própria prática do silêncio. Fale um pouquinho mais especificamente para quem estiver nos ouvindo e que tem alguma dificuldade nesse sentido. Deodato, eu sou, irmã Viviane, eu também, eu sou franciscano, eu sou cristão, católico, mas eu também sou amante do Zen budismo, eu gosto muito do Zen. Inclusive, nesse livro, Pedagogia do Silêncio, tem uma citação do Thich Nhat Hanh, que eu considero um dos meus mestres espirituais. Então, na tradição Zen, o silêncio se cultiva dessa maneira. Você simplesmente senta em silêncio. É o sentar-se em silêncio. Né? Mas eu gosto também muito desse sentar-se em silêncio, mas também eu gosto muito do mantra. O livro começa com um mantra. Você pode ver aí. O mantra do Frei Luiz Turra. Silêncio, ó silêncio, Deus nos fala ao coração. Né? É uma repetição. O mantra é uma repetição. Né? Você vai repetindo o mantra e você vai se acalmando. Você vai silenciando sua mente, você vai silenciando o seu corpo, né? Para acolher a palavra de Deus, para acolher o mistério de Deus, né? Para acolher esse silêncio de Deus na sua vida. Então, o mantra, para mim, é muito importante. Mas eu gosto muito do Zen, porque o Zen nos ajuda, né? Dessa questão da atenção, essa questão do simplesmente sentar. Às vezes, eu não tenho o que dizer para Deus. Não tenho o que dizer para ele, mas eu faço como a outra grande mística, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia, eu olho para ele, ele olha para mim, então basta sentar. E você estava falando para mim, no início desta nossa conversa, respira. O livro Pedagogia da Ternura tem isso, né? Tem as dinâmicas do respirar. Né? Cada oração tem lá respirar, porque é importante respirar. Na respiração está a vida. Okay. Então, para silenciar também, nós precisamos oxigenar o nosso cérebro, né? Agitado. Né? Olha, quando comecei a escrever o livro, foi muito difícil porque nós moramos numa região central, mas é periferia. Nós moramos no meio da periferia e é muito barulho, é muito grito, é choro, é violência, muito barulho. Eu só conseguia escrever cedo da manhã e tarde da noite. Né? Até hoje é assim. Né? Agora, eu aprendi uma coisa que não é fácil, não é fácil para ninguém. Olha, está acontecendo aqui uma situação desagradável, um barulho, mas eu consigo me distanciar, porque eu estou conectado comigo mesmo. Estou ancorado naquele espaço de silêncio que existe em cada um de nós. E esse espaço de silêncio é onde Deus mora em nós. Olha, dizer isso, que Deus mora em nós, já foi heresia, você sabia? Dizer que Deus mora em nós já foi heresia. Mas a psicologia do profundo, ela trouxe isto à tona, né? De que em nós existe um espaço de silêncio, um espaço sagrado, um espaço íntegro. Este espaço de silêncio onde Deus fala em nós,
onde Deus fala aquela palavra única, que é exclusivamente para mim e para você, irmã Viviane e Deodato. Mas para a gente escutar essa palavra única e original de Deus, nós precisamos aprender a silenciar os nossos sentidos. E hoje é muito difícil, porque nós somos hiperestimulados, né? Nós somos hiperestimulados externamente, né? Então, é muito difícil silenciar todos os sentidos. Está aí no livro, Silenciar Todos os Sentidos, né? A primeira, lá na introdução. Silenciar os ouvidos, silenciar o coração, né? Silenciar. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível, não é impossível. Porque se os grandes místicos, os santos, eles foram capazes, nós somos também. Nós somos também. Eu quero lembrar que eu venho de uma tradição franciscana e São Francisco, eu tenho a impressão que muita gente pensa que a espiritualidade franciscana é uma espiritualidade eufórica, barulhenta, né? Eu posso ser um pouco eufórico e barulhento, né? Mas a espiritualidade franciscana é uma espiritualidade alegre, da alegria, né? Mas São Francisco, ele prezou pelo silêncio também. Ele prezou pelo silêncio. Ele falou para seus irmãos, para os primeiros companheiros da primeira hora, da importância do silêncio.